Eu queria que vocês abrissem aí a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 2. Amém? Vamos orar? Pai, nós te glorificamos, Senhor, exaltamos a tua presença que é tão maravilhosa no nosso meio, Deus. Senhor, que neste momento nós possamos, ó Deus, ser inundados, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor continue ministrando, Senhor Deus, ao nosso coração. Como o Senhor tem feito desde o início deste culto, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, preparar agora os nossos corações para receber, Deus, a tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que cessa, Senhor, a nossa sede. Que nós possamos, ó Deus, agora ter a nossa mente, Senhor Deus, livre de toda e qualquer preocupação ou qualquer outro pensamento que não seja o Senhor agora, Pai. Eu repreendo qualquer ação, Senhor Deus, a ação do maligno sobre a mente dos meus irmãos, ó Deus. Mas que neste momento apenas, Senhor Deus, apenas o nosso coração e a nossa mente se incline ao Senhor, ó Deus. É o que eu profetizo, é o que eu ministro sobre esta igreja em nome de Jesus. Amém. Carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao verso 6, tem uma palavra muito maravilhosa do Senhor para nós que diz assim: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Esse texto é bem conhecido, né? Aqui está dizendo que o Senhor, na infinita bondade, amor e misericórdia dEle, Ele nos resgatou de uma condição de morte e nos trouxe para vida. Não é isso? Você reconhece isso na sua vida? Amém. Glória a Deus. Então esse é um ponto importante da sua vida cristã. Na realidade não importante. Fundamental. Essencial. Essa é a tua essência. Como cristão, essa é a tua essência. Você foi tirado de uma condição de morte e em Cristo você tem vida. Todo mundo concorda? Ninguém é doido de discordar também, né? Tá bem? Também. Vamos lá. Irmãos, essas são as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas entregues às 7 igrejas que está lá em Apocalipse. Amém? Dentro do contexto de todas essas igrejas, saem aí muitas promessas que você já ouviu, se não leu, como cristão. Por exemplo, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eis que estou à porta e bato. E outras promessas que você possivelmente, como cristão, já deve ter ouvido. E elas estão todas aqui embutidas nessas 7 cartas às 7 igrejas. É interessante, hoje, né? Se a gente geograficamente quiser saber aonde essas igrejas estão, elas estão, hoje, essa região é a Turquia. Amém? E aqui, bem pequenininho, eu não sei se você consegue visualizar, aqui é Patmos, a ilha. Se você for ver o coloridinho de Patmos, está bem no O, dentro do O. Mas eu não acredito que você não vai enxergar. Mas está aqui. A ilha de Patmos. Onde? Que ilha é essa? A ilha onde foi revelada a quem? A João, apóstolo João. Não é isso? Amém. Foi revelada qual livro da Bíblia? Apocalipse. Que é um livro que descreve a respeito da segunda volta de Cristo. Isso é só para a gente sintonizar um pouquinho. Então, essas 7
igrejas são igrejas que realmente existiam. Quando o próprio Senhor revelou a João e o fez escrever, amém? As cartas, essas igrejas de fato existiam, tá? Não é para fazer uma analogia, não, existiam. Essas igrejas, elas eram reais. E aí você pode depois buscar ou estudar a respeito de cada uma dessas igrejas. Elas existiam, elas tinham ali os seus anjos, que eram seus líderes, pastores, as pessoas que lideravam e conduziam essa igreja, cada uma dessas igrejas. Amém? Mas hoje nós vamos falar a respeito de uma delas. Uma delas. Nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela é conhecida como a igreja o quê? Quem sabe me dizer? A igreja de Sardes, irmãos, é conhecida como a igreja morta. Tá? Se você pegar as 7 cartas, algumas características estão em todas elas. O Senhor Jesus, na grandeza do amor dele, ele deixou elogios, ele deixa repreensão, ele trouxe julgamento e ele trouxe promessa em todas essas igrejas. Se você pegar lá em Apocalipse, você vai perceber que existe nas cartas mais ou menos esse contexto de elogio, repreensão, julgamento e promessa. Porém, a igreja de Sardes é uma igreja pouquíssimo elogiada. Quase nada, na verdade. Algumas linhas teológicas dizem que não há elogio sobre Sardes. Outros dizem que há alguma coisinha ali o Senhor falou. E Sardes, para sintonizar vocês, era uma cidade muito rica. Muito rica. Antes de Cristo, é uma cidade que existe um rio que passa por essa cidade, e esse rio é um rio riquíssimo, né? Um rio muito rico em ouro, muito rico em pedras. E isso tornou Sardes uma das cidades mais ricas daquele período. Amém? Conhecida, inclusive, pela sua grande riqueza, com um rei extremamente próspero e que trazia ou que cooperava com a prosperidade dessa cidade. Passado. Isso acontecia no passado. Era assim essa cidade. E, consequentemente, a igreja se iniciou, possivelmente aí nessas viagens de Paulo, ou algum dos cristãos que estavam ali no dia de Pentecostes, aí avançou com o evangelho para aquela região. E aí, abram aí, eu queria que vocês abrissem Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, nós temos aí, então, a carta que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco.
Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? É uma carta forte, né? Forte. Algumas linhas teológicas, elas dizem que as 7 cartas, elas falam a respeito, além de literalmente serem escritas para o momento de cada uma dessas igrejas, mas elas falam a respeito de 7 momentos que a igreja passaria aqui na Terra. Amém? 7 períodos ou 7 formas de comportamento da igreja aqui na Terra. Alguns dizem que a igreja da Laodiceia seria a igreja dos últimos dias. Eu acho que alguns conhecem o que diz a carta da igreja à Laodiceia. Ela diz assim: melhor que sejam frio ou quente, pois estás morno e estou a ponto de vomitar-te. Amém? Algumas linhas dizem que Laodiceia seria a igreja dos últimos dias. E aí antecede aí a igreja da Laodiceia, a igreja de Sardes. Nós vamos pular a Filadélfia, que aí eu acredito que vai para um próximo momento. Irmãos, essa carta diz o seguinte: olha, vocês têm fama de estarem vivos, mas vocês estão mortos. O que é uma pessoa ter fama? É uma pessoa que é conhecida. E mais do que isso, é uma pessoa conhecida e falada. Não é? Olha, lá fulano, nossa, fulano é uma bênção. Uma pessoa profética. Nossa, entrega palavras maravilhosas. Não é isso? Fama é uma coisa que vai correndo e exalta o nome de alguém. Não é isso, irmãos? Então, Sardes era uma igreja assim. Porque como a igreja havia nascido nesse período de muita prosperidade, ou de fama de prosperidade, e aí não só prosperidade financeira, mas aí se divulgou então uma grande prosperidade espiritual, essa igreja ficou famosíssima. Sabe, nossa, aquela igreja, eu vou lá, porque lá Deus fala. Famosíssimo. É interessante, quando a gente fala de fama, muitas pessoas adquirem a fama porque alguém no passado tinha a fama. Por exemplo, se um senhor era sapateiro, um excelente sapateiro, e o filho dele começasse a mexer com sapato, qual era a fama desse filho? É o filho do sapateiro fulano, que, nossa, herdou do pai a profissão, aprendeu com o pai, sensacional. Os sapatos que ele arruma, que ele confecciona, que ele faz, são assim os melhores. Não há sapato igual. Aí você chega lá e deixa o sapato lá, quando você vai buscar, você está andando assim. Porque ele deixou um maior que o outro. Mas por que você foi lá? Porque tinha fama. Não é isso? Então a fama é algo que ninguém quer perder. É bom ter fama. Não é? Você está lá no seu trabalho, e aí acontece algum problema, aí o seu patrão fala assim, chama o fulano, ele vai fazer uma oração aqui, porque ele é um crente top. Chame ele lá que ele vai fazer uma oração, o negócio vai resolver. Num minuto. Isso é o quê? Fama. Não é? Fama. Mas aí o Senhor diz assim, olha, vocês têm fama de estar vivo. Vocês têm fama de estarem vivos. Mas estão mortos.
Mortos no quê? Nos próprios delitos. Irmãos, isso é tão sério. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, na igreja, e é maravilhoso estar na igreja. Amém? É lindo estar na igreja. É maravilhoso encontrar com os irmãos. Amém? Mas o que o Senhor deseja saber é essencialmente quem você é. Embora essa igreja tenha uma grande fama, a conduta dessa igreja era uma conduta totalmente reprovada ou incompleta diante de Deus. Nós lemos aqui que o próprio Senhor, através de João, diz assim: as suas obras não são agradáveis aos olhos do meu Deus. Amém? As obras que você faz não são agradáveis aos olhos do meu Deus. Isso é o que o Senhor disse à igreja. Vamos lá. Se eu pego uma condição de fama, que é uma condição de grande reputação, e eu pego uma condição de morte, eu declaro também que a condição de morte é uma condição de fim, final, acabou. Ou, gradualmente, a sua fama vai desaparecer. E aí, irmãos, essa morte ela aconteceu com Sardes, porque Sardes não tinha absolutamente nenhum compromisso com a verdade bíblica. Essa morte aconteceu com Sardes, porque se você puxar na história, no momento que Sardes é destruída, é porque dentro da cidade acontecem várias invasões. E por negligência dos vigias, é que essa cidade é invadida. Mas sabe por que os vigias negligenciavam a guarda dessa cidade? Quem sabe me dizer? Por causa da fama. Por causa da tranquilidade. Porque Sardes era poderosa. Amém? Era bendita. Bendita no sentido de fama. Por isso que os guardas deram uma desviada aí no seu olhar, na sua vigia. Sabe por quê? Porque eles estavam acomodados numa condição superior. Já com certeza, várias vezes, eles devem ter cochilado ali e nada aconteceu. Por isso que a condição de morte entrou ali em Sardes. Mas hoje Sardes está assim, ruínas, absolutamente ruínas. Todas as outras cidades, Éfeso, Laodiceia, as outras cidades todas, elas ainda permanecem como cidades, porém, algumas com um nome diferente. Mas Sardes não. Sardes está assim. Não há nada mais. Apenas ruínas. E aí, nos vem a pergunta muitas vezes. Porque o texto diz assim, verso 3, capítulo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembrem-se, portanto, do que você ouviu e recebeu. Irmãos, a palavra da abertura foi de Deus. Porque só o Senhor conhece o nosso coração. E aí a gente compreende que a fama, ela não vale de absolutamente nada. Porque havia fama naquela igreja, mas a intenção que havia no coração daquele povo era totalmente corrupta. Absolutamente corrupta. Agora eu pergunto a vocês, essa era apenas uma condição desta igreja? Ou nós percebemos que a igreja também hoje passa por uma morte? E eu vou dizer para vocês uma coisa. Se Laodiceia, de fato, for a igreja dos últimos dias, a mornidão vem após a morte, viu? Não acho que, eu vou ser morno primeiro para depois eu estar morto. Não, não. Primeiro vem
eu acho que eu sou muito crente. Para depois você começar a perceber que nada mais tem interesse para você. E aí a palavra de Deus diz o seguinte em Laodiceia: eu estou a ponto de vomitar-te. Eu acho que vocês compreendem o que isso quer dizer. E aí, deixa marcado aí Apocalipse. Eu queria que você fosse rapidinho. Vamos lá. Abram aí em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel. Aqui foi, irmãos, quando for escolher Davi. Porque Davi era um homem muito forte, valente, com a imagem muito bonita, muito grande. Amém? Não. Davi era o quê? Mirrado, né? Mirrado, pequeno. Devia ser bem feinho. Não é isso? Vamos lá. Capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você que é importante. Olha para mim. Você vir à igreja não condiciona você como cristão. Amém? O que condiciona você como cristão é um coração de cristão. O que é ser cristão? Parecido com Cristo, ou que crê em Cristo e caminha como Cristo e age como Cristo. Amém? Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. Essas cartas, elas foram escritas ao anjo das igrejas. Quem é o anjo das igrejas? Os pastores das igrejas. Amém? Essa carta foi escrita ao anjo da igreja de Sardes, dizendo assim: pastor querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tu tá morto. Ô pastor, você acha que você está vivo? Corre a fama por aí que você está vivo, mas você está morto. Por quê? Por que será? Por que a carta vem ao pastor? Vem ao anjo? Qual que é a nossa responsabilidade? Eu tenho que prestar conta sobre a vida de cada um de vocês. Eu tenho que prestar conta sobre a vida de cada um de vocês. Isso não é peso, né? É uma alegria. Viu? Delícia. Desde que vocês reconheçam que Cristo é quem vai te dar a vida. E nada mais. Amém? Que Cristo sonda, eu não sondo o seu coração. Amém? O Senhor pode me revelar aquilo que está acontecendo no seu coração, mas eu não sondo o seu coração. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente, não só conhece o seu coração, mas como o presbítero Ricardo leu no início, antes mesmo que a palavra lhe venha à boca, o Senhor já conhece. Essa carta de Sardes, ela fala muito a respeito da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Sabe por quê? Porque ela diz aqui, olha, não adianta você achar que é se você não é. Você achar que fez se você não fez. Você achar que dá se não dá para fazer. Isaías diz algo muito interessante. Isaías 59, se eu não me engano. Diz que os vossos delitos escondem ou encobrem a face de Deus. Os seus delitos, os meus delitos é que encobrem a face de Deus. Então, quando eu me afasto de Deus, se eu li em Efésios que Cristo é vida, e eu sei que se eu estou me distanciando de Cristo, eu estou o quê então? Morrendo. O que o Senhor te falou hoje? Por exemplo,
o que o Senhor tem ministrado ao teu coração? Quanto tempo de fato é necessário estar na presença de Deus? Quanto tempo você deseja estar na presença de Deus? Em quantas vezes durante a sua semana a verdade bíblica está de fato enxertada dentro de você? Irmãos, fato é que seremos cobrados pela vida de cada uma das ovelhas que o Senhor nos presenteou. Porque a vida de cada um de vocês é um presente. Agora, ninguém nesta igreja, ou eu acredito que na maioria das igrejas, e aí não cabe a mim julgar nenhuma delas, pode dizer que a palavra não tem sido pregada. E que você não tem sido alertado. Diz a história que a liderança dessa igreja de Sardes, ela estava totalmente desajustada na sua condução, porque justamente é o período de reforma da igreja. Acho que todos já ouviram aqui. Era um período da reforma da igreja. Roma havia invadido aquela região. Se você pegar essa região, volta ali o mapa, da Ásia Menor, Istambul, e isso é porque eu pesquisei e achei super interessante. Se você for para Istambul, na Turquia, você vai estar ali no rio, e você vai estar de cá, Europa, e de cá, Ásia. Amém? Então, estava ali, ó, juntinho. A igreja passava, e a igreja passou, e as cartas também foram escritas para que a igreja fosse alertada pela reforma da igreja. Amém? E aí, claro, se você for estudar a respeito da reforma da igreja, da história da igreja, você vai perceber que muitas igrejas sumiram, dissiparam. Por quê? Porque a ação era muito pesada em cima deles. E aí, alguns não resistiram. E aí estava acontecendo essa reforma. A igreja já estava meio desajustada. O povo, nossa, numa vida totalmente desajustada. Vem a reforma para fazer pressão. A igreja falava o quê para a liderança? Não vamos fazer assim não, vamos fazer de outro jeito. Não vamos ser conduzidos assim não, vamos ser daqui. O que a liderança fez? Tá bom. Vamos ser assim. E aí aconteceu o que aconteceu com essa igreja. Irmãos, não tome isso como peso, mas tome como alegria, porque em Laodiceia a palavra de Deus diz assim: Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Amém? Então, que delícia é saber que há uma ação de Deus maravilhosa na nossa vida. Agora, queridos, amados, nós precisamos nos identificar. Olhe para você, veja o que está acontecendo e faça o seguinte. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 3, verso 3. A parte B do verso diz assim: obedeça e arrependa-se. Obedeça e se arrependa. Presta atenção, você já ouviu. Você tem ouvido. Preste atenção. Obedeça e se arrependa. E aí ele continua dizendo assim: mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. Nós não sabemos, irmãos. Ninguém aqui sabe. Não nos foi dado o direito de saber a hora que o Senhor virá. Mas nos foi dado o conhecimento de saber que Ele virá. Você crê nisso? Ele virá? Ele virá. E como Ele vai nos encontrar? Existe uma condição que a nossa vida muitas vezes é conduzida e a gente fica ali, ó, meio dormindo, apagado, adormecido. Só que a dormência vai nos levar à morte. Amém? Efésios 5, 14, diz o quê? Desperta, ó, tu que dormes.
Por quê? Porque a hora vai ser chegada. Vai chegar. Amém? Vai chegar. E aqui diz assim, olha, versículo 2. Fortaleça-se. Se fortaleça naquilo que resta dentro de você, que ainda não dormiu. Fortaleça-se naquilo que tem dentro de você e pare de pecar. E pare de dormir e desperta. Amém? Porque eu não tenho, pastor Maurício não tem, pastora Cris não tem, pastor Anderson não tem óculos mágico. Mas vocês podem ter certeza que alguns sinais nos mostram isso, tá? Alguns sinais nos mostram isso. Então, superficialidade. Superficialidade é o que acontecia com essa igreja. Superficialidade é o que não pode acontecer conosco. Mas profundidade é aonde você deve chegar. Profundidade é aonde você deve chegar. Eu não quero água no artelho, eu não quero água no joelho, eu não quero água na cintura, mas eu quero água nos lombos. Eu quero me inundar nessa palavra. Eu quero me inundar na verdade bíblica que rege a minha vida. Amém? Lembra, observa, traga de volta, resgata, olha, vai atrás, corre atrás, não durma mais. Fique atento. Sabe por quê? A pessoa que ela está dormindo, ela presta atenção em alguma coisa? Vigia alguma coisa? O que acontecia com esses vigias que estavam lá olhando a cidade de Sardes? Cochilando. O que aconteceu com essa cidade? Morreu. Morreu. Hoje está daquele jeito. Está lá, daquele jeito. Ruínas. 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 Seja vigilante. Seja vigilante, irmãos. Não brinque com o evangelho. Não brinque com aquilo que, como nós lemos no início, tirou você já de uma condição de morte, já te trouxe para uma condição de luz. Agora, por alguma razão, você quer voltar para a condição de morte? Porque se eu não morri, eu posso estar chegando lá. E isso é muito importante. Vigiar. Prezem pela palavra. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como é que eu vou cuidar para não cair? Como? Como? Saindo de casa numa boa? Deus abençoe meu Deus, amém. Não. Não. Vindo à igreja em todos os cultos, todos os horários. Não também. Você deve estar na igreja, você deve estar nos cultos, você deve estar na escola bíblica. Sabe por quê? Não é porque o pastor pede, nem porque é a programação da igreja, mas é porque você tem uma vontade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, de se aprofundar em Deus, que você vai querer estar. Mas, a palavra de Deus continua dizendo, o próprio Jesus continua dizendo, porque lá no início nós lemos assim, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é este? Jesus. Este. Jesus disse à igreja. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente, olha só, aquele que está nessa condição de dormência e vencer isto, olha que promessa tremenda. Vencer isto igualmente vestido de branco. Amém? O que são vestes brancas, irmãos? São vestes puras,
sem mancha. Amém? Sem corrupção alguma. Sem fama também, viu? Sem fama. Amém? E estes que vencerem igualmente estarão vestidos de branco. Jamais, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Jamais. Que delícia. Essa é uma promessa. Jamais, viu, Ricardo? Jamais. Jamais. O nosso nome estará escrito no livro da vida. Está já, né, irmãos? No momento que você aceitou Jesus, está. Mas você ganhou um presente para você cuidar dele. Amém? Não é assim, não. Chegou, parou. Não. Não, não é assim. Não é assim. Presta atenção. Vigia. Olha. Aqui, ó. Guarda o teu coração. Porque dele, guarda o teu coração. Veja por onde a tua mente tem andado. Observe por onde o teu coração tem caminhado. Observe por onde os teus pés têm pisado. Nós falamos lá do início de Saul, que ele diz, o Senhor diz a Samuel, olha, ele era forte, grande. Saul era pequenininho? Não. Saul devia ser muito bonito, alto, como dizem aí, espadaúdo, grande. Não. O Senhor não olha isso. A vista do Senhor, ela não é essa. A vista do Senhor é por onde o teu coração anda. Por onde a tua intenção anda. O quanto ou o quão importante Jesus é na sua vida. O quão importante Ele é na sua vida. Quais são as suas atitudes que, de fato, relatam a tua verdade? Amém? Ah, mas Deus conhece o meu coração. Desculpe, irmãos. Essa historinha aí é história, tá? História de que não tem problema não. O Senhor conhece a profundidade do meu coração. Exatamente porque Ele conhece, é porque Ele precisa tratar. Nosso Deus, Ele é imutável. Por isso, Ele de forma alguma, Ele aceita corrupção. Entende? O Senhor não age em corrupção, irmãos. Corrupção aonde? Dentro do coração. Dentro do coração. Ah, é normal. Não, não é normal. Não é normal. Nós estamos aí à beira de uma eleição. Tudo hoje é normal. Não, não é normal. Quais são os padrões? Qual é a convicção bíblica que nós temos? Qual é a tua propaganda? Qual é a tua propaganda? Quem é a tua propaganda? A tua fama vem da onde? Porque sim, deveria sim ter fama, sim. Mas aquela fama que é dada por Cristo. Por quê? Porque sim, ali, vai lá, chama o Adriano, sim, porque ele ora e Deus faz milagres, instrumentado na vida dele, amém? E isso é para acontecer, sim. Mas Deus é a fama na sua vida. Cristo que te trouxe vida lá atrás é quem te vivifica todos os dias. Porque você ansiosamente deseja estar com Ele. E então, claro, Ele te vivifica. E te preenche.
e te dá vida, e te acorda, e te desperta. Fala, não, filhinha, não faça isso. Não, filhinho, não vá por este caminho. Filho, eu vim para te trazer vida e vida abundante, para fazer da tua vida uma vida de vitória. Sim, eu vim para te renovar. Sim, eu vim para te fortalecer. Sim, eu vim para fazer nova todas as coisas dentro de você. Sim, eu vim para fazer com que a tua mente e a tua consciência sejam absolutamente renovadas pela ação do Espírito de Deus que habita em você, a partir do momento que você, então, teve vida por meio de Cristo. Amém? Amém? É esse Jesus que você crê? Nossa, é muito fraco, amém? É esse Cristo que você vê? Que renova a tua mente, espírito e coração? Então, irmãos, se perceba, se observe, se identifique, veja onde você está, e o que você quer ser, e quem você quer ser. Amém? Para fechar, eu queria que vocês abrissem aí, 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, que diz assim: Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho, não tem a vida. Interessante que lá em Mateus, no capítulo 10, a palavra de Deus nos diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Deus, de meu Pai, que está nos céus. Aquele que traz Cristo diariamente para a sua vida, na sua conduta, na sua forma de viver, na profundidade da sua vida, viu, levitas? Aquele que traz essa atmosfera para a sua vida, esse que Jesus confessará diante do Pai. Aquele que valoriza Cristo da mesma forma que Cristo te valorizou, é aquele que Cristo confessará diante do Pai. Isso é muito sério. E isso é muito verdadeiro. E existe, irmãos, sinceramente, existe algo, e eu comentei isso com os pastores, existe algo, existe um segredo, existe um mistério, existe algo de Deus. Nisso tudo que nós temos vivido como igreja, e eu não digo esta igreja não, irmãos, que a gente conversa, a gente se comunica, a gente se relaciona com vários pastores. Nós temos uma vez por mês reunião só de pastores de todo o Brasil. E eu creio de uma forma muito forte que tem um mistério de Deus em tudo isso que tem acontecido, que a igreja não tem percebido. Porque a igreja tem se posicionado nessa posição absoluta de dormência. Não, eu não posso ir à igreja porque eu trabalhei muito, estou cansado. Não, eu não posso ir à igreja porque vai ficar apertado, nossa, vai apertar muito o meu horário. Não, eu não posso ir na escola bíblica, eu tenho que ir para a feira, porque eu tenho que fazer almoço. Não, eu não posso. Irmãos, eu compreendo. E o Senhor também compreende. Agora, pera lá.
Até quando? Até quando as tuas necessidades vão sobressair a pessoa de Cristo na sua vida? É sério mesmo? É verdadeiro mesmo? Isso aqui é real, irmãos. Isso aqui, aconteceu. Esta igreja morreu. E muitos foram riscados do livro da vida. Compreendem o que eu estou dizendo? Ei, igreja, desperta, porque já é chegada a hora. Qual é a sua fama? Qual é a tua bandeira? Qual é a bandeira que você hasteia por aí? Qual é a sua haste? Qual é o teu seguro? Qual é, de fato, o teu escudo? Não ache que você me engana ou engana qualquer outra pessoa, porque você se engana. Porque Cristo nos conhece profundamente. E Ele não se engana. Porque Ele conhece tão profundamente mais do que você conhece. Quando você está lá cometendo os pecados, Ele já sabe quando antecedeu aquele ato. E o que Ele fala para você é, não faça, porque você dormirá um pouco mais. É muita passividade. É muita passividade diante de um mundo que morre pela falta do evangelho. E a fama da igreja é que a igreja trabalha muito. Vamos orar porque o Senhor é maravilhoso. E no final dessa carta a Sardes há algo lindo de Deus, porque há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa dizendo que Ele jamais riscará o nosso nome, porque nós venceremos. Eu creio nisso. Porque nós venceremos todos os obstáculos. Porque nós venceremos toda a mornidão. Porque nós venceremos todo sono. Porque nós venceremos todas essas coisas. Porque nós venceremos todos os pecados que ainda nos norteiam. Porque nós venceremos e romperemos em fé diante de tudo aquilo que nós temos encontrado como obstáculos diante de nós. Tome isso como promessa na tua vida. Nós venceremos e estaremos lá na glória, maravilhosamente, adorando ao nosso Jesus. Isso é algo lindo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te exaltamos. Pai, nós te adoramos. Pai, nós rendemos graça, honra, louvor ao teu nome que é digno. Deus, nós nos rendemos, como nós declaramos aqui hoje, nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos porque nós reconhecemos em Ti, Jesus, a fonte de vida que nós precisamos, a fonte de vida que nós necessitamos. Reconhecemos na pessoa de Jesus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, a fonte inesgotável de vida. Reconhecemos que nada, Senhor, absolutamente nada, nós podemos realizar, nós podemos fazer, ó Deus, sem a Tua mão, sem a Tua destra, a nosso favor. Agindo, Senhor Deus, em nós, agindo dentro de nós e através de nós. Todas as outras obras são em vão. Se o Senhor, ó Deus, não nos preencher, nada mais tem sentido, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, que vive e que reina para todo
todo e todo sempre. Mas diante, Senhor Deus, de tudo que nós ouvimos nesta noite, o nosso clamor, ó Deus, ao Senhor, é que o Senhor, ó Deus, nos conduza, nos leve, Senhor Deus, a compreender, de fato, Senhor Deus, aonde nós estamos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos, Senhor, fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. Qual é, Senhor Deus? Qual é o que é, de fato, importante dentro dos nossos corações, para que, Senhor, nós possamos, ó Deus, nos alinhar, nos ajustar à Tua vontade, à Tua plena vontade. Por isso, Deus, nos perdoa e nos renova, Jesus. Nos renova, nos faz de novo, nos faz novos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos ser renovados, preenchidos pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, eu espero que você saia daqui compreendendo que você é vencedor. Amém? Mas que você precisa prestar atenção, se atentar, olhar, vigiar, observar. Olhe, observe, veja e busque essa fonte inesgotável de vida. Não se conforme com o que você aonde você já chegou. Não sei aonde você chegou. Em profundidade com Deus, em intimidade. Mas ainda é pouco. Sabe por quê? Porque Ele ainda tem muito mais. Muito mais. Muito mais para te conduzir. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Glória a Deus.